Abra sua Bíblia, por favor. Glória a Deus, amém? Amém, glória a Deus. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. E aqui é o apóstolo Paulo falando para Timóteo, seu discípulo, seu filho espiritual. E ele diz assim: porque Deus não nos deu espírito de covardia. Amém, queridos? Deus não nos deu espírito de covardia. Coloca na NVI para mim, fazendo favor, filho, que eu vou ler ali depois na NVI. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder. Vamos ler junto, bem forte, vamos lá. Pois Deus tá feio, né? Não tá bem, tá feio mesmo. Vamos lá, vamos junto. 1, 2, 3, com voz de trovão. Vamos lá de novo. 1, 2, 3. Pois Deus amém? Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder. Amém, queridos? O espírito que nós recebemos é um espírito de poder, não é um espírito de medo. E quando Paulo está dizendo aqui, se ele diz aqui é o Espírito em letra minúscula, não é o Espírito Santo, mas quando você recebe o Espírito Santo, automaticamente o seu espírito se transforma em um espírito corajoso, um espírito poderoso, que é o seu ser, e não um espírito de covardia, porque Deus, querido, abomina covardes. Deus abomina os medrosos, porque os medrosos, eles são aqueles que vão ficar assistindo de longe, e nunca vão ser a resposta de Deus para uma situação que está acontecendo. Deus está procurando homens e mulheres, como diz em Isaías capítulo 6, quando Isaías tem uma experiência com o Senhor, e ele diz: ai de mim, Senhor, porque eu sou um homem impuro, de lábios impuros, que habito no meio de um povo impuro. E o Senhor faz com que uma brasa seja tirada do altar por um anjo, colocado na boca dele, e o Senhor depois diz: quem há de ir por nós? E ele diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E é interessante quando Deus fala assim: quem há de ir por nós? Quem que estava falando? A Trindade estava falando, o Pai estava falando, o Espírito Santo de Deus estava falando, Jesus estava falando. Quem vai ser a resposta? Isaías, nesses dias. E ele disse: eis-me aqui. No capítulo 1 do livro de Jeremias, ele disse: Senhor, eu não posso falar, porque ainda sou uma criança. E o Senhor diz para ele: não diga que você não pode falar, porque eu serei na sua boca, ninguém poderá te resistir. Você será um profeta, você será a resposta nesses dias. Nos dias de Josué, o Senhor diz: Josué, seja forte e corajoso, não tenha medo. Não tenha medo, ninguém vai poder te resistir, porque eu serei com você todos os dias da sua vida. Então nós vamos ver, irmãos, tem tantos textos, tantos homens de Deus que foram a resposta para o momento que eles estavam vivendo. Mas uma coisa nós precisamos entender: o homem que é chamado e é resposta de Deus, ele não é dominado pelo medo. Porque esse medo, deixa eu explicar para você, existe um tipo de medo, que é aquele medo que Deus colocou na gente. Quem aqui tem medo de altura? Quem aqui tem medo de voar de avião? A gente fala andar de avião, né? Voar de avião. O Jean morre de medo, né? O Jean pegou uma turbulência e ele já começou a orar, falar: Deus, posso falar, Jean? Olha o pastor entregando. Nós estávamos vindo do Maranhão, e aí ele e o pastor Paulo voltando, quando estava chegando em Belo Horizonte, pegaram uma turbulência lá, violenta, algo assim, muito forte. O avião por 2 vezes tentou descer no aeroporto lá, mas por causa dessa instabilidade, teve que ir para o Rio de Janeiro, e eles tiveram que ficar um dia mais no Rio de Janeiro, lá para depois ir embora para casa. E aí quando eles pegaram essa turbulência, ele já começou a orar: Deus, prepara um homem bom para minha esposa. Isso é um espírito de medo, irmãos. Por quê? São infiltrações que Satanás vai trazer na nossa mente para nos intimidar,
para minar nossa fé, minar nossa coragem. Sabe, querido, quantos empresários bem-sucedidos tem nessa igreja, mas ainda não são porque tem medo? Quantas pessoas aqui nessa igreja era para estar assumindo um cargo de liderança, mas ainda não está lá porque tem medo? Porque muitas vezes Deus quer manifestar o seu poder, mas por medo você não dá o passo. Querido, primeiro nós damos o passo e depois Deus coloca o chão. Quantos creem nisso, amém, queridos? Porque se nós não tivermos coragem para descer do barco, nós nunca vamos viver os milagres de Deus, nós não teremos coisas para contar. Por isso Paulo está escrevendo para Timóteo, e ele está dizendo: você não recebeu um espírito de medo, não seja covarde, seja ousado, seja um pastor cheio de autoridade, seja um pastor usado com poder, com ousadia, se mova no sobrenatural. Amém, igreja? Amém, queridos? Quantos estão conseguindo entender? Deus está procurando homens e homens e mulheres que possam ser a resposta nesses dias. E o Senhor trouxe ao meu coração uma palavra com o seguinte tema: profetas que se posicionam são a resposta de Deus para tempos difíceis. Amém, queridos? Profetas que se posicionam são a resposta de Deus para tempos difíceis. Queridos, eu quero ler um texto com vocês que está no capítulo 16 do 1 Reis. Depois nós vamos ler mais um trechinho no capítulo 17 e também no capítulo 18. Não dá para a gente ler todo esse texto, mas vamos lá. 1 Reis, capítulo 16, versículo 29 em diante. Amém, queridos? Olha o que diz a palavra de Deus. No 38º ano, 1 Reis, capítulo 16, versículo 29. No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, tornou-se rei em Israel, e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo no templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria. Acabe ergueu um altar para Baal. Em outras traduções fala que ele ergueu um templo a Baal, e fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis antes dele. Agora vamos lá, capítulo 17, versículo 1, diz assim: ora, Elias o tesbita, obrigado, tá? Vamos lá. Ora, Elias o tesbita de Tibes, de Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: sai daqui e vá para o leste, e esconde-se perto do riacho de Queretê, a leste do Jordão. Você beberá do riacho. E dei ordem aos corvos para o alimentar lá, e ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Queretê, a leste do Jordão, e ficou por lá. E os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Capítulo 18, versículo 1. Vamos dar um salto aí. Depois de um longo tempo, no 3º ano de seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi, como a fome era grande em Samaria, Acabe convocou Obadias, o responsável pelo seu palácio, homem que temia muito o Senhor, enquanto Jezabel estava eliminando os profetas do Senhor. Obadias
reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma, e lhes forneceu comida e água. Até aqui, feche seus olhos. Pai, no nome santo de Jesus, eu peço agora a Ti que o Senhor traga a revelação da Tua palavra, Senhor, a cada coração, e que cada um de nós, ó Deus querido, sejamos tomados, ó Pai, por um espírito de coragem, ousadia, intrepidez na Tua palavra, Senhor, aonde o Senhor nos chamou, aonde o Senhor nos colocou, que nós sejamos servos que se posiciona diante de cada realidade e cada situação. Como o Senhor encontrou servos no passado, Senhor, nós pedimos a Ti, usa, Senhor, cada um de nós hoje para a glória e para o louvor do Teu nome, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então a primeira coisa que eu quero assim pensar com você, eu quero pensar no contexto e a semelhança do que nós vivemos hoje. Então, um governo perverso, um governo promíscuo, um governo que abandonou o Senhor e se rendeu ao ocultismo. Não dá nem para falar que tinha um Deus ou um outro Deus, mas de fato um ocultismo foi estabelecido em Israel. E a Bíblia fala que eles construíram altares para imagens de esculturas, para deuses que se chamavam Baal ou Baalins, que era também tratado dessa forma, e grande corrupção veio sobre a terra. Mas o maior problema que se estabeleceu, porque Baal, qual era a crença que tinha em Baal, como que eles prestavam culto a Baal, quem era Baal? Porque assim, eles acreditavam que para cada coisa existia um Deus. Se você ler a Bíblia, o Antigo Testamento, você vai perceber que havia uma concepção na mente do povo que era inimigo de Israel, tipo assim, eles iam guerrear contra Israel no monte, eles perdiam a batalha, então eles diziam, o Deus de Israel é Deus de monte, vamos atrair o exército para o vale, e aí eles guerreavam contra o povo no vale, e eles perdiam também a batalha, e eles diziam, o Deus de Israel também é Deus de vale. Por quê? Porque eles entendiam que existia um Deus regional, por isso que era chamado Baalins, eles chamavam então, para cada coisa eles tinham, então eles acreditavam que Baal era o Deus da fertilidade, era o Deus da prosperidade, era o Deus da colheita, era o Deus da chuva. Eles acreditavam que Baal era o Deus que mandava a chuva. E como que eram feitos os cultos a Baal? É até difícil de dizer, irmãos, mas havia uma sacerdotisa, um sacerdote que se prostituíam num altar, tinham relação sexual para estimular Baal para ejacular sobre a terra. Você pode fazer uma pesquisa e estudar sobre isso depois, porque quando acontecia isso, ele derramava da fertilidade. E o povo de Israel tinha abandonado o Senhor. Boa parte, existia 7.000 fiéis somente, vai dizer lá no capítulo 19. Mas boa parte do povo havia abandonado Israel, havia abandonado a fé no Senhor, e agora estava rendido à idolatria, estava rendido à promiscuidade, estava rendido, e o pior de tudo, como diz no capítulo 18, que a esposa Jezabel, que era um verdadeiro demônio, que João Batista foi decapitado por causa desse mesmo demônio que operou em Herodias, não vou entrar nisso aqui, e Jesus também fala em Apocalipse sobre o espírito de Jezabel, que era um tipo de entidade maligna. Qual é a principal característica dessa entidade maligna? Matar homens de Deus, matar profetas. Essa rainha, essa mulher, essa esposa de Acabe, ela estava matando todos os profetas que ela encontrava. Então era dia de dor, era dia que os profetas estavam sendo calados. Irmãos, é diferente do que nós estamos vivendo hoje. Pastores não podem mais falar, e de repente do que ele pregar, se ele pregar a Bíblia, determinados assuntos, ele vai ser intimado a prestar conta daquilo que ele está falando, porque hoje existem leis que estão sendo colocadas, tentando calar os homens de Deus, tentando fechar a boca dos homens de Deus, das mulheres de Deus. Mas entenda uma coisa, o que Deus gosta, Ele gosta, e o que Ele não gosta, Ele não gosta. Entenda uma coisa, querido, que nós precisamos trabalhar isso no nosso coração. A verdade continua sendo verdade, mesmo que todo mundo esteja agora praticando a mentira. Mesmo que todo mundo abandonou a verdade e está praticando a mentira não se tornou verdade, porque a verdade, ela é verdade porque Deus é a própria verdade. Amém, queridos?
E veio ao meu coração algumas coisas, e principalmente que a Bíblia vai falar no capítulo 18, sobre profetas na caverna. Nesse versículo que nós paramos aqui, tinham 100 profetas, 50 em uma caverna e 50 em outra caverna. Responde para mim: Deus levanta profetas para viver no fundo de caverna? Ou Deus levanta profetas para ser a voz dele? Não é fácil ser profeta, porque o profeta, olha Jeremias, toda vez que ele falava, ele era colocado no tronco. Toda vez que ele falava, ele era lançado na cisterna, era açoitado. Imagina Natã, quando Deus fala para Natã: Natã, você vai lá até Davi, e você vai dizer para Davi, que esse homem, que você julga ele agora com uma condenação de morte, diz para ele que esse homem é você. É fácil para um profeta chegar num rei, e falar para esse rei: é você que é o pecador, o criminoso aqui é você. O profeta tem essa tarefa, irmãos, o profeta tem essa responsabilidade. O profeta é como João Batista, que chega diante do governador e diz para o governador: ei, você sabe que não é permitido você dormir com a mulher do teu irmão. Olha o tamanho do problema. O que isso custou para João Batista, irmãos? A cabeça. Agora deixa eu dizer para você, o que você prefere? Viver na mentira ou morrer pela verdade? Por isso que muitas vezes nós nunca conseguimos atingir aquilo que Deus tem para nós, porque diante das circunstâncias, diante da situação, o que a gente faz? Nós nos acovardamos. Às vezes nós compactuamos, às vezes nós aceitamos, porque às vezes nós preferimos nos esconder dentro de uma caverna, enfiar nossa cabeça num buraco, para não ter que lidar com os problemas da nossa sociedade, para não termos que denunciar os crimes do nosso governo, para nós não termos que falar contra o nosso presidente, contra leis que estão sendo levantadas, sendo votadas, constituídas aí, nesse momento, para abortar criança, tirar a vida de crianças ainda no ventre. Então muitos se calam, a igreja se cala, como nós estamos vendo. Não queria entrar nisso, irmãos, não queria entrar, mas é como nós estamos vendo hoje a direita a respeito lá da eleição sobre a cidade de São Paulo. Aqueles que se diziam se posicionar pela verdade, está uma coxa de retalho, porque as pessoas não querem se posicionar, porque não querem perder os seus benefícios. Mas deixa eu dizer para você, o profeta que se posiciona, o homem que é a boca de Deus na terra, ele vai comer do que vem do céu, ele vai ser alimentado do que vem do céu, ele vai ser sustentado por Deus, ele vai receber livramento, ele vai receber recurso, ele vai receber proteção que vem do Senhor. Mas o profeta que se esconde vai comer das migalhas do resto que sobra na mesa do rei, porque a palavra de Deus vai dizer que Obadias era um servo do Senhor, que era copeiro do rei. Esse servo do Senhor Obadias, para proteger esses profetas, ele coloca esses profetas lá dentro daquela caverna. E quando o rei, agora imagina, irmãos, Acabe, a promiscuidade era terrível. Por que Daniel não comeu das iguarias da Babilônia? Não era só uma questão de alimento, irmãos, é que aquela mesa era uma mesa promíscua, era uma mesa de pecado. Muitos jantares e festas na mesa de Acabe, ou até mesmo na mesa de Babilônia, na Babilônia, terminava em orgias. E Daniel disse: eu não vou sentar nessa mesa, eu não vou comer nessa mesa, eu não vou comer dessa comida do rei, eu vou me abster de todo esse alimento. Está conseguindo entender ou não? Quem vive no fundo da caverna vai comer do que sobra dessa mesa promíscua, porque quem cala, consente. Quem não consegue ser voz de Deus no momento que nós estamos vivendo, pastor, então o que a gente tem que fazer? Eu enumerei aqui algumas coisas que nós precisamos se posicionar. Quem se posiciona não teme o inimigo. Posso ouvir um glória a Deus? Porque diz o que no versículo 1 do capítulo 17, coloca para mim aqui: enquanto todo mundo estava correndo de Acabe, o que Elias fez? Ele correu para cima de Acabe, e ele liberou uma palavra profética
e fechou os céus. Aqueles 100 homens também eram homens de Deus, mas Deus não usa covarde, porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas nos deu um espírito de coragem. Olha o que diz aí: tão certo como vive o Senhor, disse a Acabe. Ele foi até o rei e ele confrontou o rei. É provável que Elias aqui não era um homem de muita idade não, né? Eu não fiz nenhuma pesquisa, mas é provável que ele era um jovem profeta. Era um jovem profeta de 20, 22 anos, recebeu uma palavra de Deus e foi para cima e se posicionou. Amém, queridos? Então, primeira coisa que eu quero pensar com você, frisar aqui para você: quem se posiciona não teme o inimigo, não teme aquilo que o inimigo está fazendo, não teme a pressão do inimigo, não teme o pavor do inimigo, não teme o terror do inimigo, porque eu sei que tem pessoas que estão sendo ameaçadas, ameaçada no trabalho, ameaçada em alguns lugares, mas deixa eu dizer para você, querido, você não pode ser um covarde, você tem que ser um servo de Deus ali. Às vezes você está sendo ameaçado, o inimigo está fazendo pressão, até mesmo quando você vai orar, quando você vai falar com Deus. Não, tudo que o inimigo quer é que você corra para um buraco, enfie a sua cabeça dentro de uma caverna e não enxergue mais nada. Segunda coisa, quem se posiciona tem uma palavra poderosa que vem de Deus. Qual foi o tamanho da palavra de Elias? Simples, foi só essa palavra: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Ele não disse mediante a palavra de Deus. Sabe o que ele estava dizendo? Ele está dizendo: ó rei, vocês estão dizendo que a prosperidade vem de Baal, então vocês vão saber que o Deus vivo a quem eu sirvo, Ele é o Deus da prosperidade, Ele é o Deus da chuva. Então agora eu vou fechar o céu. Ele trancou o céu, colocou a chave no seu bolso e foi embora e disse: enquanto eu não orar de novo, não vai chover. O homem é louco, irmãos, é loucura, não é verdade? E ele sai, e quando ele sai, Deus fala o que para ele? Elias, vai para tal lugar agora, porque Acabe vai te procurar te matar, Jezabel vai tentar tirar a tua vida agora, e vai para um determinado lugar. Terceiro, quem se posiciona recebe cuidado de Deus. Amém? Quem se posiciona não precisa contar com o favor de homens. Quem se posiciona não precisa do favor do chefe, não precisa do favor do amigo, não precisa da bondade do copeiro do rei. Quem se posiciona vai receber cuidado de Deus. É Deus quem vai cuidar de você, é Deus quem vai te proteger, é Deus quem vai te livrar, é Deus que vai te esconder. Como diz a palavra de Deus lá em 2 Reis capítulo 6, quando o rei da Síria disse assim: quem é que está entregando nossos planos para o rei de Israel? Com certeza tem alguém aqui dentro que está nos traindo, que está conspirando contra nós. E alguém chega e fala assim: meu rei, não é isso não, é que lá em Israel tem um homem de Deus, até o que o Senhor fala no seu quarto em secreto, ele sabe o que está sendo falado. E ele diz: então levante um exército agora, vá para Israel, traga esse homem de Deus que era Eliseu. E quando eles chegam onde Eliseu estava, duas coisas acontecem. Quando o servo vê o exército, ele fica desesperado, e aí Eliseu ora e fala: Senhor, abra os olhos do meu servo. E quando os olhos do servo se abriram, existia um exército de anjos com cavalos e carros de fogo ali ao redor para proteger Eliseu e o servo. Mas o que é lindo, quando o exército vai chegando mais próximo, Eliseu ora de novo e fala assim: Senhor, cega eles, tira a vidão deles agora. Sabe, queridos, quando você está sendo um profeta de Deus, Deus vai te esconder debaixo das asas dele. Satanás pode até te procurar, mas ele não vai te encontrar. Ele vai até passar na rua da sua casa, mas não vai achar a porta. Amém? Sabe por quê? Porque você é boca de Deus. Deus não pode fazer nada por pessoas que estão na caverna. Deus vai fazer por aqueles que se colocam à disposição do Senhor. Quarto, quem se posiciona receberá sustento que vem do céu. Quantos aqui querem ser sustentados no tempo de crise pelo Senhor?
Amém, queridos? A provisão que vem do alto, é Deus trabalhando, é Deus fazendo. E a Bíblia fala o quê? Que os corvos levavam pão e carne todos os dias, de manhã e à tarde. Você já viu isso já, irmãos? Pão e carne era entregue pelos corvos. Isso era natural? Sim ou não? Não era natural. Não era natural. Era a provisão que vinha do céu. Quem é voz de Deus, quem se posiciona como profeta do Senhor e não se vende, não se corrompe, sabe o que Deus vai fazer? Vai levar você numa casa de alguém muito necessitado, e Deus vai multiplicar todos os dias o azeite e a farinha. Enquanto estava lá os 100 profetas, escondido, trancado no fundo de uma caverna, morrendo de medo, eu fico imaginando, o Acabe mordendo uma coxa de frango, tirando só um pedaço da coxa de frango, e o que sobrou, ele catava aquele lixo e levava para os profetas. Não tinha comida, não tinha alimento, era 3 anos de seca. Então de onde Obadias tirava esse alimento? Do que sobrava da mesa do rei. Então entenda uma coisa: o covarde que não se posiciona vai comer da sobra do mundo. Coloca a mão na sua cabeça assim e fala: ai, ai, ai. Quantos homens e mulheres aqui era para ser cabeça lá fora? Quantos homens e mulheres aqui era para ter o seu próprio negócio, ser patrão, ser generoso, ser uma pessoa que está fazendo a diferença, mas a Bíblia vai falar em Deuteronômio capítulo 28, querido, que Deus não nos chamou para ser cauda, Deus nos chamou para ser cabeça. Deus não nos chamou para andar atrás, Deus nos chamou para caminhar na frente, porque Ele é conosco, porque Ele nos sustenta, Ele nos livra, Ele nos guarda, Ele derrama da sua provisão sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o nosso casamento, sobre os nossos filhos. Mas nós precisamos olhar e dizer: eu vou ser a resposta de Deus, eu vou me posicionar nesse tempo, eu quero ser a boca de Deus nesse lugar. Quais são as mesas que você está sentando? Com quem você está participando de conversas que você não deveria participar? Quais são os negócios que você está se submetendo? Entende, querido? É tempo de nós, como nunca, sermos a resposta de Deus, mas começa com uma pureza. Homens e mulheres que se posicionam são sustentados pelo Senhor, são guardados pelo Senhor, come daquilo que Deus tem para entregar. Por outro lado, os profetas que tiveram medo de se posicionar, porque às vezes é como Paulo estava ensinando Timóteo: Timóteo, não tenha medo, não deixa o medo te paralisar, não deixa o medo te dominar, não deixa o medo. Deixa eu dizer, querido, tem pai que precisa corrigir o filho, mas não corrige por medo. Entende? Tem pai que precisa vir para a igreja e trazer os filhos, vem para a igreja e deixa os filhos em casa por medo, porque o filho já virou um reizinho, a filha já virou a reizinha. Covardes, covardes. É você que tem que dar destino para o teu filho, querido. A última palavra na sua casa tem que ser a sua, não é do seu filho, não. Entende? Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Deus não criou filhos para educar pais, porque é isso que está acontecendo ultimamente, é os filhos que está norteando. É mais ou menos como hoje nós estamos vendo aí, está vindo um movimento muito forte nas igrejas, que para mim são tudo profetas que estão se escondendo em cavernas. Não tem problema beber uma cervejinha, não tem problema tomar uma taça de vinho, não é pecado. Não tem problema beber uma dosezinha de um cunhaque, não tem problema, porque o problema é se embriagar. Oxe, esses dias conversando com meu filho a respeito de músicas seculares, e nós entramos lá num debate teológico. Não, pastor, pai, eu acredito que música que não tem depravação, que não está quebrando o princípio, não tem problema. Eu falei, beleza. Então imagina que esse corredor aqui seja uma linha. Do lado de cá são músicas cristãs, do lado de cá são músicas seculares. É só um exemplo, amém, queridos? Músicas seculares. Pare e pensa comigo. Quem aqui já teve uma experiência de entrar no seu quarto ou na sua torre de oração, dobrar o seu joelho, pegar o seu celular, colocar um hino e começar a orar,
e de repente naquele hino vem um quebrantamento na sua vida. Quem já teve uma experiência assim? E você começa a chorar, e você sente que a presença de Deus se manifesta naquele lugar. Quem já teve essa experiência? A música, uma música cristã, ela tem o poder de te levar em profundidades em Deus, levar você na oração, na intimidade, na comunhão, no quebrantamento. Da mesma forma, a música secular, ela tem o poder de te levar em profundidade ao mundo. Então existe músicas seculares que não quebra princípio? Sim ou não? Sim, existe. Agora, existe músicas seculares que quebra princípio? Sim ou não? Sim. Agora pensa comigo, querido, aqui nós temos uma linha: a música que é cristã e a música secular. Então agora nós vamos tirar a linha que separa essas duas vertentes, e agora nós vamos colocar a linha aqui. Quem é que vai separar qual é a música que teologicamente pode ser ouvido? Aí daqui a pouco nós estamos com nossos jovens, adolescentes ouvindo funk, pancadão, e a gente não fala nada. Nós somos boca de Deus, nós temos que nos posicionar. Não, beber um cálicezinho não tem problema, beber uma cervejinha, daqui a pouco então o pastor vai ter que fazer uma cartilha. Bom, para quem quer beber cachaça é só uma dose, porque duas já é embriaguez. Mas quem quer beber cerveja, então é 3 doses. Quem quer beber vinho, é 2 taças. Irmãos, onde nós vamos parar? Quem que é que vai fazer? Não, cada um faz a sua separação. Não, para um, embriaguez é depois de 20 cervejas, depois de uma caixa. Para outro, embriaguez. Irmãos, nós temos que nos posicionar. Ou nós vamos ser mundanos, ou nós vamos ser de Cristo Jesus. Não dá para a gente viver com os pés em dois barcos. Ou nós pertencemos ao reino celestial, ou nós pertencemos ao mundo. O que dá certo, aglomeração de todo tipo de gente, com todo tipo de cultura, fazendo tudo o que quer, é clube, não é igreja. Deixa eu dizer para você, existe alguém que vai, por exemplo, mês que vem agora eu estou indo ministrar em Maceió, na Alagoas. Aí eu vou lá e compro uma passagem para o Rio Grande do Sul. Quem aqui quer ir para o céu? Dê um glória a Deus. Você está numa igreja. Quem aqui quer ir para o céu? Quem não ergueu a mão e não falou glória a Deus, não quer ir para o céu? Quem aqui quer ir para o céu? Dê um glória a Deus. Deixa eu dizer para você, querido, se você não quer ir para o céu, você está no avião errado. Tem que descer. Porque se você quer ir para o céu, deixa eu falar para você, Deus me deu uma palavra que eu me enchi de temor. Eu acredito que é uma das palavras mais poderosas que o Senhor me deu, para o encontro dos homens. Homem, você não pode faltar. Porque tem muitos homens que até querem viver uma vida de santidade, uma vida íntegra, uma vida de sucesso, uma vida de vitória, mas não consegue vencer alguns pecados que ainda os escraviza. Não consegue vencer algumas coisas que traz sofrimento, que traz dor. Você sofre por isso. E Deus me deu uma palavra tão poderosa, irmãos, sobre isso. E eu acredito que depois desse culto, homens vão sair daqui vitoriosos. Homens vão sair daqui nesse dia, vão sair prontos para poder vencer o pecado, pronto para poder vencer aquilo que te paralisa, aquilo que te impede você de viver. Quem não se posiciona vai ter que contar com o favor dos homens, não com o favor de Deus. Vai ter que fazer joguinho, vai ter que fazer política, vai ter que se corromper, vai ter que comprar. Queridos, não, eu vou ser pastor até o dia que Deus queira que eu seja pastor. Porque o dia que Deus falar, filho, você não vai ser mais pastor, para mim está ok. Eu não vou estar num lugar onde Deus não deseja que eu esteja, e também não vou sair do lugar que Deus não quer que eu não saia. Entende, queridos? E não vou fazer nada para permanecer aqui, e não farei nada para poder sair daqui, enquanto Deus me sustentar como pastor, como mensageiro nesta casa. Porque o que aqueles profetas fizeram? Pela misericórdia de Deus eles encontraram esse homem Obadias, senão todos eles estavam mortos. Por que eles estavam mortos? Porque eles não se posicionavam. Eles não se posicionavam como homens de Deus para repreender o espírito maligno que aqui ali estava. Outra coisa importante, segundo, quem não se posiciona
acaba encostado no fundo de uma caverna, sem alegria, sem vida, sem visão, sem perspectiva, sem sonhos, sem nada, morrendo de medo, amedrontados, desesperados no fundo de uma caverna. É tempo de sair da caverna, queridos, e ser o homem que Deus sonhou que você seja. É tempo de você sair da caverna, mulher, e ser a mulher que Deus sonhou que você seja. Que você tome posse daquilo que Deus já te entregou, que é teu, é só você ir lá e pegar. E o último, quem não se posiciona, come do resto que está na mesa do inimigo. Vai comer das migalhas, porque quem tem fé para se posicionar e ser a resposta, ele não vai parar no fundo de uma caverna, porque Deus tem um lugar especial para ele. Deus tem água fresca, Deus tem alimento que vem do alto, Deus tem um alimento que multiplica todo dia, o azeite que multiplica todo dia, a farinha que todo dia. Sabe por quê? Porque quem te chama não te abandona. Você pode abandonar. Quando você começou a duvidar do que Deus pode fazer, quando você começou a duvidar daquilo que Deus te chamou para ser, você começou a abandonar o projeto de Deus. Quantos aqui já ouviram falar da história de um homem chamado Esaú? Quem já ouviu falar de um homem chamado, não é Saul não, Esaú. Esaú, queridos, ele era o primogênito. Ele era o primogênito. Ele tinha uma herança. E na palavra profética de Deus para Abraão, dizia assim: todas as famílias da terra serão abençoadas por causa de ti. E essa promessa estava sobre Esaú. Mas num certo dia, ele vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Por isso, o povo de Esaú é chamado Edonita, porque Edom significa povo vermelho, por causa do prato de lentilha vermelho que ele vendeu a sua primogenitura. Deixa eu dizer para você, ele abortou todos os sonhos de Deus para a sua vida. Quantos aqui já ouviram falar de Sansão? Um dia eu ministrei uma palavra aqui, e eu disse assim: quando o homem de Deus não se posiciona mais, ele contribui com a idolatria. Porque todas as vezes que Sansão vencia o inimigo, o povo dizia: o Deus de Sansão é poderoso. Mas quando Sansão caiu no pecado e a presença de Deus saiu dele, o povo disse: o nosso Deus é mais poderoso do que o Deus de Sansão. Quando existe um homem de Deus, uma mulher de Deus que é covarde, ele contribui para a propagação das crenças lá fora. Deus te chamou para ser a resposta. Deus te chamou para ser boca dele. Deus te chamou para você se posicionar, eu não sei onde. Se posicionar no seu casamento, se posicionar na educação dos seus filhos, se posicionar no seu trabalho, se posicionar com esse projeto que Deus já te deu, se posicionar a respeito da sua casa própria, porque até hoje você paga aluguel ainda. Deus está chamando você para se posicionar contra essa política que nós estamos vivendo hoje, nos posicionar e dizer: não concordo, não aprovo, não concordo, não aprovo, eu rejeito e denuncio, porque o profeta tem que denunciar, e não ficar aceitando tudo, irmãos, como quem agora está vindo a modernidade, é outro tempo. Eu cheguei a ouvir certa ocasião de um líder dizendo assim: pastor, os tempos são outros, sexo entre casal de namorado é normal. Oxe, vamos rasgar a Bíblia então, irmãos. Entende, querido? Nós temos que nos posicionar. Temos que nos posicionar, irmãos. É tempo de nós sermos boca de Deus e não covardes. É tempo de nós termos um espírito de coragem e de ousadia, e não um espírito de medo, um espírito de insegurança. Ah, não, eu não assumo essa posição como liderança porque eu tenho medo do que vai acontecer. Então deixa eu dizer, quando você fala eu tenho medo, é porque você está dizendo assim:
o espírito do medo está me impedindo. Eu não assumo essa posição no meu trabalho porque eu tenho medo. Então esse espírito de medo está te impedindo. Eu quero orar por você. Eu quero que hoje Deus remova da sua vida todo espírito de medo. Tem pessoas, irmãos, que tem medo de trovão, tem medo de relâmpago. Quem já viu isso já? Pânico, desespero. Tem gente que tem medo de escuro. Tem medo de escuro. Tem gente que tem medo quando alguém ouve um barulho, algum grito, alguma coisa na rua, já fica desesperado. Não é normal isso, irmãos. Deixa eu dizer para você, Deus quer tirar de você esse espírito de medo. Tem gente que tem medo. Esse mês nós não vamos conseguir pagar nossas contas, e vem um desespero no seu coração. É tudo mentira do diabo, blefando sobre você. Mas hoje chegou o dia de você sair daqui, não com o espírito de medo, mas sair daqui com o espírito de coragem. Amém, queridos? Um homem e uma mulher que se posiciona, um homem e uma mulher que vai ser a resposta de Deus em tempos difíceis. A resposta de Deus em tempos difíceis.